Bom, isso aí. É, bom, a gente terminou, né, falando de. A gente começou nossa matéria falando de transformadores, né, e de algumas noções gerais de conversão de energia, né, umas leis da física lá que a gente precisava. Bom, e a gente terminou falando de geradores síncronos. Eu não terminei de falar tudo de geradores síncronos, né? E vou só recapitular com vocês aqui o que a gente viu sobre os geradores, tá? Eu falei um pouquinho das características construtivas, né, do funcionamento geral dos geradores síncronos. A gente precisa sempre de uma máquina motriz ou uma máquina primária, né? Esses dois nomes querem dizer a mesma coisa, para acionar o nosso gerador síncrono. O que que é isso? É uma máquina mecânica que vai converter energia que está em alguma forma específica da natureza em energia mecânica no eixo para acionar o gerador. O gerador em si, ele faz a conversão de energia mecânica em energia elétrica, tá? Nessa máquina motriz pode ser hidráulica, pode ser térmica, pode ser eólica, enfim. A gente tem várias fontes de energia aí para a gente converter em energia mecânica, né? Bom, e o gerador é quem faz a conversão da energia mecânica, né, no eixo que está rotacionando em energia elétrica. E a gente viu que a gente faz isso aí através de campos magnéticos, né? A gente geralmente tem dois campos magnéticos na máquina, eles têm um movimento relativo entre si, e com isso eu consigo induzir tensões e correntes em um dos enrolamentos da máquina. O mais comum do gerador síncrono aqui é essa segunda figura, tá? Onde a gente tem os enrolamentos de campo no, no rotor, tá? Esses enrolamentos aqui onde a gente tem esses polos norte e sul, e a gente alimenta eles com corrente contínua, tá? Isso vai fazer, essas bobinas aqui vão gerar um campo magnético, tá? E a gente vai induzir tensões no estator, que é a parte que fica parada da máquina, essas espiras aqui, tá? Que estão entrando e saindo da página. A gente vai induzir tensões e correntes nelas, tá? Elas vão gerar um campo magnético também, mas esse campo magnético do rotor e do estator vão ter um movimento relativo entre si, e é assim que a gente faz essa indução de tensão, quando a gente tem dois campos magnéticos movimentando. Bom, e os tipos de máquina, a gente podia ter máquina de polo liso ou polo saliente, né? De polo liso, as espiras ficam dentro dessas ranhuras aqui, né? Incrustadas aqui no rotor, e o polo saliente, a gente tem as bobinas enroladas aqui nesses polos que ficam salientes, né? Não tem outra palavra, né? Ficam, não fica esse cilindro perfeito, não. E cada um tinha suas aplicações, eu falei um pouquinho aqui, mostrei alguns exemplos para vocês, tá? É, falei um pouquinho da como é que a gente faz a excitação, né? A gente tem que alimentar o rotor em corrente contínua. A gente tem diferentes maneiras de fazer isso, tá? Aqui a gente pode simplesmente ter essas escovas, onde a gente alimenta com uma fonte CC esse rotor. Ou se a gente não quiser escovas, a gente tem todo um aparato aqui. Os geradores maiores costumam utilizar é, uma máquina auxiliar, essa excitatriz que vai, a partir das tensões trifásicas, vai gerar tensões contínuas para aumentar o rotor, tá? Então, eu falei um pouquinho sobre essas estratégias. De maneira geral, né, as características construtivas. Depois a gente partiu para a análise do circuito equivalente à análise matemática, né, do gerador síncrono. Bom, o gerador síncrono, assim como qualquer máquina rotacional, ele tem uma relação entre a frequência elétrica das tensões e correntes no estator e a velocidade de rotação. Isso vai depender do número de polos da máquina. Quanto mais polos, para uma mesma frequência elétrica, né, quanto mais polos, menor vai ser a velocidade de rotação. Tá? E vale o contrário também. Bom, e essa relação aqui super importante para a gente, tá? A frequência elétrica vai ser igual ao número de polos sobre 120 vezes a velocidade mecânica. Velocidade mecânica em RPM e a frequência vai ser dada em Hertz. Essas são as unidades aí comuns. E na máquina síncrona a gente tem uma tensão interna, tá? A gente produz uma tensão interna que é a tensão induzida no estator. Essa tensão vai depender das características construtivas da máquina, tá? Essa constante K vai depender do fluxo magnético gerado pelo rotor e da velocidade de rotação, tá? Ou frequência elétrica. As duas estão
são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade, maior a tensão induzida. E se eu tiver para uma mesma velocidade, né, se eu quiser aumentar a tensão induzida, a tensão da máquina, eu aumento o fluxo magnético, ou seja, eu injeto mais corrente no rotor. É assim que eu mexo na tensão da minha máquina. Bom, mas eu não posso aumentar ela até quanto eu quiser, porque como é um núcleo magnético, ele vai chegar numa saturação, vai chegar um ponto aqui que eu posso continuar aumentando a corrente lá no rotor, que eu chamo de corrente de campo, que eu não vou conseguir aumentar essa tensão induzida no estator. Eu vou conseguir aumentar ela até um certo ponto, depois ela vai parar de crescer, vai parar de aumentar, porque existe a saturação do núcleo magnético, tá? Ele não vai conseguir aumentar o campo magnético mais, como se ele tivesse no máximo, né, de campo magnético que ele consegue conduzir nessa situação. Então, a gente tem que ter em mente aqui essa curva, né, de magnetização, que existe a saturação, para na prática a gente não sair aumentando a corrente de campo achando que a gente vai aumentar toda a vida a tensão interna da nossa máquina, né? Se a gente continuar aumentando a corrente e a tensão não aumentar, se a gente aumentar mais a corrente, vai sair, vai queimar a máquina. E a gente tem que saber por quê. É por causa da saturação magnética que isso acontece. Bom, e na última aula, a gente falou do circuito equivalente, tá? Do gerador síncrono. A gente tem um circuito na esquerda aqui, só para a gente lembrar que tem o circuito do rotor, eu alimento com tensão contínua, vai fluir uma corrente contínua, e eu gero um campo magnético nas bobinas do rotor, tá? Mas a nossa análise matemática é todo do circuito da direita. Se o circuito da esquerda está em corrente contínua, e está aqui só para lembrar a gente, né, do campo, o circuito da direita, que é o circuito do estator, está em corrente alternada, está em CA. E, bom, esse circuito aqui é o seguinte, eu tenho uma tensão interna, tá? Ela vai depender dessa corrente IF, né? Aquele gráfico que eu mostrei agora relaciona essa corrente de campo IF com a tensão induzida EA. Eu tenho uma reatância síncrona, tá? Devido aos enrolamentos aí do estator, né? Eu tenho uma indutância relacionada a esses enrolamentos e também devido à reação de armadura, né? Que eu vou gerar um campo magnético por causa da corrente que está passando aqui. Eu tenho uma resistência de armadura, porque eu tenho perdas, né? São enrolamentos de cobre, então eu vou ter perdas nele. E tem a tensão terminal do meu gerador. Aqui eu conecto uma carga, tá? O gerador vai gerar uma tensão aqui com determinado valor. Se eu conectar uma carga aqui, eu vou fornecer corrente para ela, tá? Posso conectar mais de uma carga, né? Enfim. E a equação aqui desse circuito da direita é que está destacada. A tensão terminal vai ser a tensão interna EA, menos a queda de tensão na reatância síncrona, menos a queda de tensão na resistência de armadura, tá? Então, essa equação bem simples aí. E a gente consegue analisar que por essa equação, né, fasorial ali, são fasores, né, a tensão e, e as correntes têm amplitude e fase, a gente consegue analisar através de diagramas fasoriais. Pode facilitar um pouquinho a gente enxergar o que está acontecendo na máquina, tá? Se eu tenho essa tensão terminal Vφ, tá? Eu estou colocando ela na referência zero, a tensão EA vai ser a tensão terminal, de acordo com aquela equação, né? Mais a queda de tensão na resistência, mais a queda de tensão na reatância, tá? Eu somando aqui, fazendo essa soma vetorial, desses três vetores aqui, eu vou chegar na tensão EA, tá? É só fazer essa soma aqui que eu consigo chegar nessa tensão. Bom, a corrente está aqui, né? Só para mostrar para a gente que ela está na mesma direção do RA e A e está 90 graus adiantada em relação ao JXSA, tá? Bom, eu tenho os ângulos aqui, né? O ângulo da corrente é o ângulo θ, né? O ângulo de atraso seria o ângulo do fator de potência, e tem esse ângulo delta, que a gente chama de ângulo de carga, que é o ângulo entre as duas tensões, tensão interna e tensão terminal, tá? Então, o diagrama fasorial ele ajuda a gente a enxergar melhor o que está acontecendo na máquina. Esse diagrama aqui é para uma carga com corrente atrasada, com fator de potência indutivo, tá? Carga indutiva. Então, a corrente está atrasada em relação à tensão aqui para um ângulo θ. Se eu tiver uma carga resistiva, a corrente está em fase com a tensão, e eu tenho
esse diagrama fasorial aqui, que é um triângulo retângulo perfeito, tá? E se eu tiver carga capacitiva, a corrente está adiantada em relação à tensão, o ângulo θ está para cima, e eu tenho esse diagrama fasorial um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, pode ser que a tensão terminal seja maior do que a tensão interna, tá? Isso aí é comum. Bom, eu fiz esse exemplo aqui na última aula, então recapitulação termina aqui. Vamos para a aula de hoje, então, tá? Acho que era importante recapitular tudo isso aqui, porque a gente esquece, né? Já tem um mês e pouco. E bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de potência dentro do gerador, tá? Por que é importante falar do fluxo de potência? A potência que chega, né, no eixo mecânico do gerador, a potência que é fornecida pela máquina motriz, ela não é igual à potência que sai do gerador, a potência que está lá nos terminais que eu estou entregando para minha carga elétrica. Por quê? Porque eu tenho perdas no meio do caminho, tá? O gerador é uma máquina que tem uma eficiência menor que 100%, né? Normal. Então, a gente pode analisar essas perdas que eu tenho no meio do caminho. A gente sabe quais são essas perdas. Bom, a potência que entra é uma potência mecânica, tá? Potência no eixo mecânico. E potência mecânica eu calculo como sendo o torque vezes a velocidade, tá? Para eu ter a potência em watts, o torque tem que estar em newton metro e a velocidade em radiano por segundo, tá? Então, só respeitar as unidades aí. Mas no exemplo, eu vou fazer um exemplo que vai ficar mais claro. Bom, então a potência mecânica que entra é o torque mecânico aplicado pela máquina motriz, tá? Esse tal mecânico, vezes a velocidade de rotação, que é o ômega mecânico também, então ômega m aqui. Bom, eu tenho perdas no meio do caminho, tá? Primeira fonte de perdas que eu tenho aqui, essas três, ó, perdas suplementares, perdas por atrito e ventilação e perdas no núcleo, tá? Bom, perdas suplementares seriam perdas devido ao acoplamento, né, do eixo mecânico da máquina motriz com o eixo mecânico do gerador. Eu tenho ali os mancais, enfim, eu tenho nesse acoplamento eu tenho algumas perdas. Perdas por atrito e ventilação. Muitas vezes eu tenho um ventilador acoplado no eixo para resfriar a minha máquina, tá? Esse ventilador ele é uma carga muito pequena, mas é uma carga, tá? Ele demanda um torquezinho para movimentar ele. Então, vou ter um pouquinho de perda se eu tiver esse ventilador. E ele causa um atrito também é, do eixo mecânico com os mancais onde eles estão apoiados. Tenho perdas ali também, o atrito é mínimo, né? Tem que ser lubrificado, mas existe perda também. Bom, e perdas no núcleo, por quê? Eu tenho os campos magnéticos do rotor e do estator interagindo, tá? Mas eu tenho um espaço vazio ali entre os dois, entre o rotor e o estator, né? Justamente para o rotor poder girar. E nesse espaço vazio, que é ar, né, que está ali dentro, eu vou acabar, o meu campo magnético vai acabar se dispersando um pouquinho, eu vou perder um pouco do campo magnético. Então, isso vai, no final das contas, significa perdas, tá? Bom, se eu descontar essas três fontes de perda, eu vou chegar na potência convertida, tá? A potência convertida, por que que tem esse nome? Porque é a potência mecânica que eu vou conseguir converter em potência elétrica. Então, potência convertida, ela vai ser a potência de entrada menos essas três perdas aqui que eu acabei de falar. E eu calculo essa potência convertida como torque induzido vezes a velocidade mecânica. A velocidade mecânica é a mesma, ela não muda, tá? Só que o torque induzido ele vai ser um pouquinho menor do que o torque mecânico, né? Porque o torque mecânico tem que fornecer um pouco de torque também para o ventilador, por causa do atrito, enfim, para o núcleo. Então eu perco um pouco desse torque até chegar aqui na potência convertida. Bom, a potência convertida é a potência que vai chegar lá naquela fonte CA, tá? Que eu chamei de EA, aquela tensão EA. A potência que aquela fontezinha está fornecendo vai ser potência convertida. Essa é a potência de saída que eu entrego para a carga? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho uma resistência de armadura, não tenho? Eu tenho meus enrolamentos do estator, aquela resistência que eu chamo de RA. Bom, se é uma resistência, está passando corrente por ela, tenho perdas, né? RI ao quadrado. São perdas por efeito Joule, ou seja, perdas por calor. Vai passar corrente na resistência, nos enrolamentos do estator, eles vão esquentar, vou ter perdas ali. Então, desconta essas perdas aqui, aí sim
eu vou ter a potência de saída do meu gerador, a potência elétrica que de fato eu vou entregar para minha carga, tá? Então, potência elétrica a gente calcula ela, é, só lembrando que o sistema é trifásico, tá? 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente, vezes o cosseno de θ, tá? Ou o fator de potência, né? O cosseno de θ é justamente o fator de potência. Se eu quiser usar a tensão de linha, eu multiplico por raiz de 3, tá? Mas vou escrever isso aqui melhor aqui para frente. Bom, então adiantei ali no diagrama, potência de entrada é torque mecânico aplicado pela máquina motriz vezes a velocidade mecânica. A potência convertida vai ser a potência de entrada menos aquelas três fontes de perdas suplementares, atrito, ventilação, perdas no núcleo. Bom, e eu calculo essa potência convertida como sendo o torque induzido vezes a velocidade mecânica ou a potência que está sendo fornecida pela fonte de tensão EA, que também é 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo entre essa tensão e essa corrente. Só tem que ficar esperto que esse ângulo que eu chamei aqui de gama, ele é o ângulo θ mais o ângulo delta, tá? É o ângulo entre a corrente e a tensão EA. É um ângulo diferente aqui do θ, tá? Diferente lá da potência de saída, onde eu uso Vφ, tensão terminal, e uso simplesmente o ângulo θ. Então assim a gente consegue calcular a potência convertida. Bom, só voltar para explicar esse ângulo aqui. Bom, aqui o ângulo gama ele seria a soma desses dois ângulos aqui, tá? Aqui seria o meu ângulo gama. Então, só ficar esperto nisso aí. Bom, tá aqui. Bom, e a potência de saída? A potência elétrica, simplesmente a gente vai calcular a potência fornecida para a carga, tá? Se eu quiser usar a tensão de fase, vai ser 3 vezes Vφ vezes cosseno θ, tá? O cosseno θ, o fator de potência. Se eu quiser usar a tensão de linha, tá? Eu vou multiplicar por raiz de 3. Tanto faz, qualquer uma das duas que eu usar aqui, eu vou ter minha potência de saída, tá? Eu só vou mudar a tensão que eu estou usando. Bom, para entender melhor, tem um exemplo aqui para a gente fazer, tá? É, alguma dúvida aí, pessoal, até aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar, hein? Bom, vamos ler o exemplo primeiro. Bom, esse exemplo aqui está falando o seguinte para a gente. A gente tem um gerador síncrono, tá, de 480 volts, 50 Hz, tá ligado em Y, 6 polos, isso aqui é importante. Tem uma reatância síncrona de 1 ohm, é o nosso XS. Tem uma resistência de armadura de 0,2 ohms, é o nosso RA, tá? Tá falando aqui que a corrente de armadura a plena carga é 60 ampere com fator de potência 0,8 atrasado. Tá? Ele não deu a potência do gerador, né, potência nominal, mas ele falou a corrente nominal dele, tá? A corrente fornecida para a carga nominal. Então, a gente não precisa a gente conseguiria calcular a potência nominal aqui, mas não precisa não. E está falando aqui que as perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo 1 kW. Ele não falou as perdas suplementares, ignora. A gente considera que é zero, tá? Não precisa preocupar com elas. Bom, tem 4 perguntas aqui. A primeira, qual a velocidade de rotação desse gerador? Bom, eu não preciso de todas essas informações, tá? Eu só preciso de duas. O gerador é um gerador de 50 Hz e ele tem 6 polos. Tá? E com isso já consigo responder a letra A. Então, vamos aqui, né? Bom, letra A, então, é só aplicar a aquela fórmula lá que eu falei no começo da aula. A velocidade mecânica em RPM vai ser 120 sobre P vezes a frequência elétrica, tá? Então, essa velocidade mecânica vai ser 120 sobre o número de polos, que é 6 vezes 50 Hz. Bom, e fazendo essa continha aí, a gente tem uma velocidade de rotação de 1000 RPM para esse gerador.
tá? Essa é a velocidade do gerador. Bom, então a letra A está respondida e a gente precisava só de duas informações que foram dadas no enunciado. Bom, e a letra B? A letra B está perguntando aqui, qual será a tensão interna desse gerador se ele é carregado com corrente nominal, tá? Essa corrente falou aqui de 60 amperes, fator de potência 0,8 atrasado. Foi repetido aqui. E tensão terminal nominal, ou seja, a tensão nos terminais do gerador é a tensão nominal, tá? 480 volts, só que como está em Y, tem que dividir por raiz de 3. Bom, então vamos desenhar o circuitinho aí, a gente tem que calcular a tensão interna, tá? Na letra B, então, o nosso circuitinho equivalente, ó, a gente tem nossa fonte CA, a gente tem nossa resistência de armadura, reatância síncrona e os terminais do nosso gerador, tá? A gente quer calcular o EA, essa tensão interna, é o que está sendo pedido no enunciado. A gente sabe aqui que a resistência vale 0,2 ohms, a reatância vale 1 ohm, tá? E a gente tem aqui a corrente que a gente conhece também, a corrente nominal. Vai ser 60 amperes. Bom, aqui, como se tivesse uma carga aqui conectada, né? Que eu não desenhei, mas a gente tem uma carga aqui conectada, tá? Bom, essa corrente é 60 amperes, mas a gente precisa da fase dela também, tá? A fase da corrente, a gente sabe que o fator de potência é 0,8 atrasado, então se a gente fizer o arco cosseno de 0,8, a gente acha esse ângulo, que é 36,87 graus, tá? Então essa corrente aqui, na verdade, ó, vou anotar aqui em cima, ó, o IA, colocar a bolinha aqui que é o fasor, tá? Ela vai ser 60 amperes, fase menos 36,87 graus, tá? Ampere. Bom, o menos porque fator de potência atrasado, tá? Se fosse adiantado seria mais, mas no caso aqui é menos porque ele é atrasado. Bom, então agora a gente pode montar a equação aí para a gente achar o nosso EA, né? Aqui, ó, é o seguinte, tensão terminal, o Vφ, a gente sabe que é tensão nominal, tá? Então, ó, o nosso Vφ vai ser igual a 480 sobre raiz de 3, porque está em Y, tá? E a fase dele é 0 volts. Bom, essa continha aqui eu não fiz mais 480 sobre raiz de 3 dá 277. 277 fase 0 volts, então, tá? Bom, agora a gente monta a equação. O EA, tensão interna, vai ser a tensão terminal mais a queda de tensão na resistência e na reatância, tá? 0,2 mais J1 vezes 60 faz menos 36,87 graus. Bom, essa continha aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, vocês sabem disso, tá? Então, o EA, realizando essa conta aí, vai dar 325,3 fase 7,2 volts. Então, tá respondida aí a letra B, tá? Letra B estava perguntando qual que era a tensão interna EA. Só chamar atenção aqui que essa tensão interna é tensão de fase, é tensão entre fase e neutro, tá? Aqui seria a fase e aqui seria o neutro. Tensão de linha, fase e fase, eu tenho que multiplicar isso aqui por raiz de 2, tá? Aí sim eu poderia comparar com 480. Essa tensão 325 eu comparo com 277, tá? Ela é maior do que a tensão terminal. Mas é só um detalhe. Bom, e agora vamos para a letra C, tá? Letra C está perguntando, fazendo uma pergunta simples aqui, qual que é a eficiência desse gerador, tá? Bom, para isso a gente tem que olhar para as potências, tá? Só que a gente vai de trás para frente aqui, nesse diagrama.
A potência elétrica, a gente conhece tensão terminal, conhece corrente, conhece cosseno θ, a gente calcula a potência de saída. Potência convertida, a gente conhece o EA também, a gente consegue calcular ela, tá? A gente vai calcular ela depois e descontar as perdas que foram faladas no enunciado para a gente chegar na potência mecânica, tá? Mas vamos por partes aí. Bom, começando então pela potência elétrica, vai ser 3 vezes 277 volts vezes, deixa eu colocar volts aqui, vezes 60 ampere, vezes o fator de potência que é 0,8, tá? Isso aqui dá 39,9 quilowatts, tá? Essa é a potência elétrica, a potência de saída do nosso gerador, aqui que está sendo entregue para a carga elétrica. Bom, se eu quiser usar o 480 volts, é só usar a raiz de 3 aqui que vai dar no mesmo, tá? Bom, potência convertida agora. A potência convertida, que é convertida de mecânica para elétrica, é a potência aqui, ó, nessa fonte de tensão, tá? No EA. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar o valor de EA. Então 3 vezes 325,3 volts vezes 60 ampere. Vejam que a corrente é a mesma aqui no circuito, tá? Vezes o fator de potência. Só que o fator de potência aqui a gente não sabe ele, a gente tem que calcular. Vai ser o cosseno, o quê? Do θ mais o delta, tá? O θ é 36,87 e o delta vai ser 7,2 graus, tá? Eu tenho que somar os dois ângulos, igual eu mostrei lá no diagrama, tá? Bom, essa potência convertida aqui, calculando ela, vai dar 42,1 quilowatts, beleza? Então, potência de entrada, potência convertida é um pouquinho maior. Bom, e a potência mecânica, a potência de entrada que é fornecida pela máquina motriz? Bom, essa potência, vou chamar de potência mecânica, vai ser a potência convertida mais as perdas, tá? Então, vai ser 42,1 quilowatts. As perdas foram dadas aqui no enunciado, tá? 1,5 quilowatts de perdas por atrito e ventilação e 1 quilowatt de perda no núcleo. Então, vou somar 1,5 kW e vou somar 1 kW. Fazendo isso aqui, a gente tem uma potência de entrada 44,6 kW. Essa aqui é a potência de entrada, potência mecânica, tá? Bom, agora sim eu posso calcular a eficiência, que é o que está sendo pedido, né? Que é o que foi perguntado. É só eu dividir a potência de saída, potência elétrica, pela potência de entrada, que é a potência mecânica. Dividindo os dois aqui, eu acho a minha eficiência. Então, ó, 39,9 kW por 44,6 kW. Isso aqui eu multiplico por 100%, né, para dar em porcentagem. Isso aqui me dá uma eficiência de 89,5%. Tá? Quase 90% aí de eficiência. Então, letra C está respondida. O que que eu fiz? Eu calculei a potência de saída. Eu poderia pegar essa potência de saída, calcular as perdas no RA, somar com ela, tá? Mas eu calculei a potência convertida direto, que a gente já tinha o valor dessa tensão, então era mais fácil. Peguei a potência convertida, somei as perdas, potência de entrada. Então, se eu tenho a de entrada e de saída, eu calculo a minha eficiência com tranquilidade. Bom, vamos para a letra D, então. Na letra D, para finalizar aqui, está perguntando para a gente qual que deve ser o conjugado, né, o torque, aplicado no eixo pela máquina motriz, ou seja, qual que é o torque mecânico. E perguntando qual que é o valor do conjugado induzido, né, o torque induzido. Bom, a gente conhece, a gente calculou aqui na letra C a potência convertida e calculou a potência mecânica, tá? E a gente conhece a velocidade, que a gente calculou lá na letra A. Então ficou fácil calcular o torque. É só dividir a potência pela velocidade.
Só que tem um detalhe pequeno. A gente precisa da velocidade em radiano por segundo. A gente calculou ela. O nosso NM é 1000 RPM. Ó, faltou um zero aqui. Tá? A gente precisa em radiano por segundo. Então, ó, se eu pegar aqui, eu quero ômega m, tá? Se eu pegar 1000 RPM, tá? Rotações por minuto, dividir por 60, eu vou ter rotações por segundo, né? Ou seja, hertz. Vou multiplicar por 2π, eu tenho radiano por segundo. Então, fazendo essa continha aí, que eu não fiz aqui, não tenho anotado também, é 1000 sobre 60 vezes 2 vezes π. Isso dá 104,72 radiano por segundo. Então eu conheço a velocidade em radiano por segundo, tá? Conheço as potências convertidas e mecânica. Eu posso calcular os conjugados, né? Os torques. Então, começando pelo mecânico, que é o torque aplicado pela máquina motriz, vai ser a potência, né, mecânica que a gente calculou sobre essa velocidade. Vou colocar só 0,7 aqui que já serve, tá? Bom, esse conjugado aqui vai dar 400 aproximadamente aqui 425,9 Newton-metro. E o conjugado induzido é só repetir aqui o processo, só que a potência é a potência convertida. E a velocidade é a mesma, tá? Lembrar que a velocidade, o eixo é o mesmo, a velocidade é a mesma. Isso aqui dá um pouquinho menor, né? Dá 402 Newton-metro de torque, tá? Bom, então tá feito aí o exercício, tá? É, bom, é grande, né? O exercício trabalhoso, mas não tem dificuldade, é só ir seguindo a receitinha de bolo ali que a gente chega nas respostas. Bom, o que que tem que reparar aqui? É, a eficiência, 89,5%, ela mostra pra gente o quê? Que nem toda a potência que está sendo fornecida lá pela máquina motriz, pela máquina primária, aquela energia mecânica, nem toda ela é convertida em energia elétrica. Estou tendo perdas no meio do caminho, tá? E o torque também, o torque mecânico, se eu olhar para o torque induzido, o torque que realmente vai ser, junto com a velocidade, vai ser convertido em potência elétrica, ele é um pouquinho menor, tá? Então eu tenho, isso aqui é devido às perdas por atrito e ventilação e perdas no núcleo, tá? Então, eu perco um pouco de torque também. Ou seja, a potência da máquina motriz, da máquina primária, sempre tem que ser um pouco maior do que do gerador, tá? Porque eu tenho que já prever essas perdas no meio do caminho. Então, se eu pegar, sei lá, uma turbina hidráulica de 1 megawatt, eu não vou entregar 1 megawatt no meu gerador de jeito nenhum, né? Aqui, se fosse com essa eficiência, eu entregaria 895 quilowatts. Então, por causa dessa eficiência, eu tenho que usar uma máquina motriz sempre com uma potência maior do que a do gerador que eu estou usando, certo? Bom, então é isso aí. Dúvidas? Bom, espero que esteja tudo tranquilo, pessoal. Bom, então é isso aí. É, ainda tem mais um pouquinho de coisa para ver sobre gerador síncrono, tá? Até durante esse bimestre aí, motor síncrono também, que vocês vão ver que é a mesma coisa. É, bom, e só lembrar vocês que esse slide aí, eu tinha, ele não te- ele terminava justamente na última aula, né, que eu usei o bimestre passado, eu atualizei ele aí no Teams, tá? Agora tá esse slide que eu estou usando já está completo agora, tá? Então vocês baixem de novo lá e substituam a versão antiga que agora ele está completo.
Show? Beleza, Andrei. Então, pessoal, um abraço a todos e até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Valeu, André. Tchau, até, Tchau, Andrei. Andrei. Tchau, Andrei. Tchau.